Muito bem, estamos aqui para discutir o filme do Coringa. Quais são as histórias mais legais que podem ser adaptadas ao cinema nessa origem aí, com o Joaquin Phoenix como protagonista. E antes de começar, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e deixar seu comentário aqui embaixo, falando o que você espera desse filme do Coringa. Olha, a gente espera que seja um grande filme aí, ó. Tem uma movimentação nos comentários de bastidores e tal, que o roteiro é muito bom. E se o Todd Phillips, o diretor, não fizer nenhuma cagada no processo aí, isso vai dar um grande filme do vilão. Eu espero que sim, cara. O Todd Phillips, ele é um cara que ele é muito fã do Scorsese. Você vai ver, por exemplo, os trabalhos dele, tipo, Se Beber Não Case, tem citação a Cassino. O Cães de Guerra ele chupa toda a fórmula do Bons Companheiros, Do Lobo de Wall Street. Lobo de Wall Street e tal. Ele tá querendo tirar essas inspirações desses lugares. Então, já estamos falando que ele ia ter muita coisa do Taxi Driver e coisas do gênero. Então, eu espero que ele consiga manter esse tom. E eu espero que ele se inspire nas boas HQs do Coringa. Né? Olha, o Taxi Driver é um filme sobre um pária social que acha que ele sozinho consegue corrigir toda a maldade do mundo e sair matando todo mundo pra realmente resolver o mundo, cara. Ele é um cara muito louco. Essa relação com o Taxi Driver, ela é muito imediata, assim, porque toda a ideia do Coringa ser um agente do caos e de ser descolado da realidade, isso tá junto do personagem, assim. Então eu acho até natural que eles levem isso pro cinema. Agora, se você vai contar Piada Mortal, se você vai contar a origem tradicional e tal, cara, você precisa talvez envolver o Batman de algum jeito aí, porque quando ele cai no tanque de ácido, na Ace Chemicals, nos quadrinhos, o Batman tá perseguindo ele e tal. Então, tipo, que história que eles vão usar, como que eles vão contar essa origem, prescindindo do Batman, usando o Batman, o que eles vão fazer? Então, eu fico muito nessa curiosidade. Porque, por exemplo, se você pega a Piada Mortal, a essência dela, que é... Você só precisa de um impulso pra loucura, já foi usada. O Cavaleiro das Trevas tá aí, você já viu o Cavaleiro das Trevas, tipo, nos quadrinhos ele usa o Gordon como esse empurrão pra loucura e no filme vira o Duas Caras. Eu acho que eles vão usar bastante da origem dele, tipo, ser um comediante fracassado, ele ter uma esposa grávida que ele não sabe como ajudar ela, como prover pra casa dele e ter todas essas cargas em cima dele que ele não consegue lidar. Aí estão falando que vai ter os pais dele, Esse lance dos pais aí eu acho um pouco complicado. Agora, o fato dele ser desempregado, ter a mulher grávida, não conseguir sustentar ela e tal, isso tem muito do Taxi Driver também, do Scorsese, que é aquela coisa de uma época de crise, uma época de recessão, de desemprego. Isso eu vejo muito facilmente nessa história do Coringa. Eu acho que encaixa também. Agora, eu acho que, se eu arriscasse, eu acho que eles fariam um filme, que eles podem fazer um filme passado em dois tempos. Primeiro contando a origem do Coringa, realmente, que é um comediante fracassado que foi convencido aí pela gangue do Capuz Vermelho a participar de um assalto para conseguir dinheiro para sustentar a mulher. E aí nisso ele é incriminado lá, ele vira o Coringa, cai no tanque, não sei o que, a história que a gente conhece. Sim. E eu acho que vai se passar também uma outra época em que ele já é o Coringa, e aí ele vai se vingar da gangue. Ele se vinga da gangue e eu acho, cara, isso pra mim funciona na minha cabeça porque parece muito uma história do Coringa mesmo, em vez de ser só uma história de origem, porque a gente tem vários casos e vários exemplos nos quadrinhos do Coringa se vingando de gente, ou então ele saindo matando gente, ou então ele matando gente e se vingando pra conseguir restabelecer seu império do crime, sabe? Eu acho que isso pode ser muito bem usado nesse filme. Eu acho que se você quiser tirar o Batman de cena, você tem exemplos nos quadrinhos, como você falou, o mais gritante é o do Brian Azzarello, que é um Coringa que é muito inspirado no Coringa do Heath Ledger, o visual dele, né? E é ele andando pelo submundo de Gotham. É visto pelo olhar de um capanga dele. Pode ser uma solução também você mostrar o mundo do Coringa pelos olhos de uma outra pessoa e a pessoa vai descobrindo como é que tá acontecendo, como é que é a vida do Coringa. Mas eu gosto dessa ideia dele ir pelo submundo de Gotham, andando, tipo, que Gotham sempre foi suja, sempre foi escura, sempre foi uma cidade macabra e a cidade mais perigosa dos quadrinhos. Mas a gente ainda não vê, a gente sempre vê ela pelos olhos da justiça do Batman. Agora vamos ver ela pelos olhos sujos do Coringa, que pega esse negócio do Travis também. Eu acho que existe uma possibilidade deles beberem nessa fonte aí do Joker, que é a HQ do Azzarello com o Libermejo, porque, cara, parecem muitos Bons Companheiros. Os Bons Companheiros também é o filme que é contado do ponto de vista do cara que começou na organização da máfia e depois ele cresceu até virar o informante da lei. E é sempre o ponto de vista do cara que se deslumbra com os bandidos. Então o bandido principal não é feito pelo Ray Liotta, ele é o iniciante e o principal são o Joe Pesci e o De Niro.
No caso do Joker, esse bandido que é contratado pelo Coringa para ser o chofer dele e tal, ele também tem a mesma posição. E aí ele fica deslumbrado com o Coringa e ele fica passeando com o Coringa pelo mundo do crime. Cara, eu acho que isso também é muito fácil de você adaptar para o cinema, e aí você preserva isso, né? Você tá indo com o Coringa e passeando por vários pontos ali, ele pode se vingar, pode fazer coisas para restabelecer seu império e tal. Isso eu acho fácil de você fazer juntamente com uma história de origem. Eu também gosto muito, porque ainda você consegue manter essa essência de ser um filme pequeno. Você não precisa fazer um filme gigantesco com os filmes de heróis hoje, que tem um grande orçamento, tem grandes batalhas, grandes lutas e tal. Você fazendo essa ideia de ser um filme de vingança, os caras ferraram ele lá atrás, agora ele vai atrás desses caras e vai acabar com eles e vai assumir o submundo de Gotham, aí você tem uma história forte, uma história pesada, que pode agregar muito ao Coringa. E você cria também esse Coringa mais cruel e menos Jared Leto. Eu acho legal você ter um Coringa cruel e tal, e mostrando realmente que ele é o Coringa, pra você dar pro Joaquin Phoenix uma oportunidade dele mostrar dois lados do personagem aí, né? O lado do comediante fracassado, o lado do maníaco, que eu não sei como que eles podem resolver, por exemplo, a questão da presença da polícia ou do Batman, porque se você pegar, por exemplo, uma HQ dos anos 70 que chama The Joker's Five-Way Revenge, que é a história que marcou a volta do Coringa depois dos anos 60. Nos anos 60, o Júlio Schwartz, que era o editor da DC, ele não gostava do Coringa, que é a época que ele era popular na televisão, que era piadista e tal. Então o Coringa ficou afastado dos quadrinhos um tempão. Quando ele volta nos anos 70, ele volta realmente esquizofrênico, super psicopata e tal, tanto que foram os anos que eles estabeleceram o Asilo Arkham. E aí ele volta e ele quer matar 5 caras que participavam da gangue dele e foram responsáveis por ele ser preso. Só que aí, ao mesmo tempo, o Batman persegue ele. Essa HQ é super importante e tal, pra restabelecer o Coringa, mas o Batman tá lá presente, porque ele tenta sempre impedir que o Coringa mate os capangas, esses 5 capangas. Eu acho que no filme, se ele for se vingar da gangue do Capuz Vermelho, pode ser alguma coisa. Ou então se vingar de outros chefes do crime de Gotham, beleza. Mas você precisa ter alguém perseguindo ele, você precisa ter o contraponto, né? Pode ser a polícia de Gotham, pode ser Gordon, sei lá, alguma coisa assim. Mas, cara, se for o Batman, aí já envolve outras coisas, né? E eu acho que vai ser estranho, vai ser complicado e vai confundir ainda mais o público. A gente não sabe quem vai ser o Batman agora, a gente já tá confuso que vai ser o Ben Affleck, não vai ser o Ben Affleck. Você acha que eles podem usar o Batman como se fosse só uma sombra? Tipo, é uma lenda urbana da cidade de Gotham. Eu acho que sim, acho que pode ser uma coisa meio de lenda urbana, assim. Ao mesmo tempo, se o Coringa ele tá voltando pra se restabelecer e tal, o Batman tem que estar muito presente, né? O Batman tem que estar ligado no movimento do Coringa e tal. Não dá pra você fazer, por exemplo, sequências em que ele tenta matar mafiosos, o Coringa é perseguido pela polícia e o Batman não aparece. Então, tipo, pode ser uma sombra, como você falou, uma figura que ninguém entende, que tal, que diz a lenda, que ele existe. Ao mesmo tempo, cara, sei lá, o Batman teria que aparecer em algum momento. Aí. Eu tenho medo deles lidarem com esse filme, tipo, é um filme do Coringa, mas a gente não vai chamar ele de Coringa, sabe? A gente não vai... A gente vai mostrar um drama de um homem que está sofrendo e ficou louco e virou um bandido. Tipo, não, ele tem que ser chamado de Coringa e ser o Joker. Eu tenho um pouco de receio disso. Se eles usarem, por exemplo, O Rei da Comédia, que é outro filme do Scorsese, o De Niro faz um comediante também que está em ascensão e ele tenta convencer o Jerry Lewis, que é um cara famoso de televisão, a dar uns minutos para ele no programa de TV do Jerry Lewis. E aí ele chega num momento que ele sequestra o Jerry Lewis e fala, se você não me der um tempo de TV, aí eu vou matar esse cara. Eu acho que esse filme do Coringa, se for se passar só numa época mesmo, se for só um filme de origem, ele pode terminar do mesmo jeito, assim, sabe? Tipo, o cara que é levado realmente a ficar louco, e aí ele tem um momento de glória que é completamente distorcido em relação ao que a gente entende como uma glória, como uma coisa realmente boa e tal. Aí também seria um outro tom também, porque o Rei da Comédia é uma comédia mais sombria, né? Ele tem tons um pouco dramáticos, mas é mais humor também, é um humor sombrio, mas é um humor, tipo... Pode ser uma coisa interessante também. Isso combina com o Coringa, cara. Combina com o Coringa, mas aí não seria aquele Coringa que a gente conhece, que envenena a cidade, que tem o peixe com a cara do Coringa e tal. Todas essas coisas de quadrinhos que são muito consagrados, assim. Mas diga aí nos comentários, o que você acha que tem que aparecer nesse filme? Você quer o Coringa se vingando da máfia? Você quer o Coringa matando capanga? Diga aí nos comentários. Não esqueça também de curtir o vídeo e assinar o canal.